Respondeu Jesus. Está escrito em João 6, verso 29. Eu não pus o óculos, as letras estão um pouquinho embaçadas. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O Senhor Jesus Cristo, nesse momento aqui, isso foi há mais de 2000 anos atrás, ele veio ao mundo, e a gente vai tratar disso, por que ele veio ao mundo. Enquanto ele estava no mundo, as pessoas, agindo no meio das pessoas, em Israel, peregrinando na direção de Jerusalém, ele fazia anunciar, fazia com que se saiba para que ele veio, para a revelação de quem é Deus, para pregar a verdade, para salvar as pessoas. E para isso, muitas e muitas vezes o Senhor Jesus Cristo usava milagres. Ele praticava milagres de todo tipo. Nesse contexto aqui, ele tinha acabado de multiplicar os pães e tinha dado de alimentar para aquelas multidões que estavam seguindo a ele. Então essas pessoas tinham muita expectativa a respeito de Jesus. Elas estão seguindo Jesus e estão vendo diante dos seus olhos o milagre de Deus acontecendo em todo o tempo. Curando pessoas, restaurando vidas, até alimentando pessoas. Então muita gente está atrás de Jesus justamente porque tem necessidades e querem que ele faça alguma coisa. Querem uma cura, querem salvação, querem a mudança das suas vidas. E Jesus, nesse momento, ele fala que a obra de Deus é que as pessoas creiam naquele que ele enviou. O texto que a gente acabou de ler diz que creiais naquele que por ele, pelo Pai, foi enviado. A obra de Deus é crer em Jesus. Por quê? Primeira coisa, a gente precisa entender que Deus está, então, agindo. Existe uma obra de Deus que está acontecendo. Mas é bom a gente pensar quem é Deus. Deus é o ser todo-poderoso, criador de todas as coisas. Ele não é somente o criador, ele é o sustentador da sua criação. Então Deus está agindo e existe uma obra de Deus, um trabalho de Deus que está acontecendo. E o principal desse trabalho, da ação de Deus, é fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Na sequência, o Senhor Jesus Cristo fala sobre o pão da vida, porque ele tinha acabado de multiplicar os pães, tinha saciado as pessoas na sua fome, ele tinha curado um monte de pessoas um pouco antes, então as pessoas estão focadas nas suas necessidades. Agora ele começa a explicar o que ele veio fazer. Então, ele fala a partir do verso 35, declarou para aquelas pessoas, o Senhor Jesus então disse para aquelas pessoas: eu sou o pão da vida. O que vem até mim, lembra que o Pai, a obra de Deus, é fazer com que creiam em Jesus. E aí ele explica: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. E a vontade de quem me enviou, de Deus, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é esta: que todo homem que vier a mim, ao vir o Filho, que é o Senhor Jesus, e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor aqui está explicando qual é a obra de Deus e o que significa crer em Cristo. Então ele se apresenta para as pessoas. Lembra, ele tinha acabado de multiplicar os pães. As pessoas não estão com fome, mas viram um grande sinal de um grande significado, um grande milagre. Não é normal pegar poucos pães e poucos peixes e disso multiplicar para satisfazer a fome de milhares de pessoas. Não é normal. Isso não é uma coisa que a gente vê todo dia.
E aconteceram 2 vezes ao longo do ministério do Senhor Jesus. Enquanto ele caminhava e tinha aquele monte de seguidores, então em 2 ocasiões ele teve esse gesto de milagre, de poder de Deus, para usar esse milagre para ensinar essa verdade. E qual é a verdade? O que satisfaz a fome e a sede das pessoas não é o pão de cada dia, não é o alimento comum que sacia a fome e mata a sede das pessoas no seu dia a dia. O Senhor Jesus se apresenta como o verdadeiro pão da vida. Ele não está falando aqui a respeito de necessidades comuns, como fome ou sede, que qualquer pessoa tem. Ele está falando de uma realidade muito maior do que isso. Nós precisávamos nos alimentar de um pão especial, e esse pão é o próprio Senhor Jesus, porque é Ele que dá vida. E até ele fala, vocês têm visto o que eu tenho feito? Ele falou no verso 36, as pessoas têm visto Jesus, mas não têm acreditado nele. A maioria das pessoas tem ouvido falar de Jesus e tem convivido até com a fé cristã, mas não entenderam o que ele veio fazer. Porque elas estão preocupadas com suas necessidades momentâneas. Não entenderam. Estão seguindo a Jesus porque ele é capaz de multiplicar pães e peixes. Estão seguindo a Jesus porque ele pode curar doentes. Estão seguindo a Jesus por causa das suas necessidades desse mundo. E Jesus disse, vocês estão me vendo, mas não creram, não entenderam. Então ele começa a explicar sobre isso. Ele fala que quem vai até o Senhor Jesus, e a gente pode dizer que esse é o nosso contexto agora. Nós estamos reunidos aqui porque nós estamos buscando ao Senhor Jesus, por vários motivos. Alguns de nós têm um motivo de gratidão pela salvação, outros têm uma necessidade real, estou doente. Preciso de uma cura, preciso de uma manifestação da graça de Deus. As pessoas estão indo a Jesus. E seja qual for o motivo, o Senhor Jesus Cristo disse, afirmou nesse texto, não vieram por outra vontade, senão a vontade do próprio Pai, de colocar todos nós perante o Senhor Jesus, para receber da parte do Senhor Jesus o que Ele realmente veio trazer. E o que ele veio trazer? E quem vai até Jesus não pode ser tomado de volta, não pode ser perdido mais. Porque a ideia que o Senhor Jesus está explicando aqui é que quem vai até Ele é recebido por Ele. E Ele é poderoso para segurar você, para sustentar você. Nada pode mais te tirar da presença dEle. E Ele veio te alimentar com o pão da vida. Agora eu quero pular para um texto que o apóstolo Paulo explica sobre isso. Eu vou ler rapidamente em Efésios 2, que diz, Ele vos deu vida, estando vós... Eu vou puxar um pouco a máscara que está atrapalhando. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, antes, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que vos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que é a vida?
que Deus está oferecendo para aqueles que recebem, que estão diante de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, que é um dos apóstolos do Senhor Jesus, ele está se referindo aos textos que a gente leu quando Jesus disse que ele é o pão da vida. Que quem dele comer terá vida. Passa da morte para a vida. Ué, mas aquelas pessoas estão seguindo a Jesus. Comeram pão que ele multiplicou. E a palavra de Deus está deixando claro, está ensinando que na verdade aquelas pessoas estavam mortas. O texto aqui de Paulo diz que todos nós estávamos mortos. Que tipo de morte é essa? Todos nós, o texto deixa muito claro, éramos, ou a parte de nós ainda vive e regido e caminha nesse mundo movido pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios desejos carnais, e estão debaixo de um poder opressor maligno, o poder de Satanás, o poder do pecado. Então, da nossa perspectiva, as pessoas comuns estão vivas, andando para lá e para cá, vivendo suas vidas, trabalhando, tendo filhos. O problema é que o Senhor Jesus Cristo lhe deixou claro que ele não veio fazer a vontade de qualquer pessoa, a não ser a vontade do Pai. Então ele veio trazer para nós uma perspectiva que nós não tínhamos. Da perspectiva de Deus, não da nossa, nós estávamos mortos. Então as pessoas vivem suas vidas da perspectiva de Deus, mortos. Por quê? Porque essas pessoas todas que ainda não têm Cristo, elas estão separadas de Deus por causa da natureza de pecado, por causa dos seus pecados. O destino das pessoas que vivem de acordo com as normas do mundo, de acordo com sua própria carne, de acordo com seus próprios desejos, o destino dessas pessoas é o banimento de Deus. E Deus é a vida. Deus é a fonte da vida. Ele é o criador e sustentador da vida. Viver a parte de Deus, para Deus, é estar morto. E o destino dessas pessoas é a morte eterna. Então o Senhor Jesus Cristo veio como pão, e aqui o pão é uma simbologia daquilo que nos alimenta para dar vida, que o apóstolo Paulo vai explicar depois direitinho. O pão é o seu próprio corpo. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar os pecados do mundo. Então, quem é Jesus? Jesus nasceu da Virgem Maria. É um homem, uma pessoa como totalmente humano, como qualquer um de nós, mas ele não é apenas isso. Ele é o maior milagre que já aconteceu, e não existe um milagre à altura desse que já aconteceu. Nada mais tão grandioso vai acontecer até o fim do mundo. O próprio Deus, que para nós era inacessível, um mistério insondável, o próprio Deus que nós não podíamos alcançar, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai ordenou ao Filho, porque Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus. Então ele ordenou ao Senhor que para que ele fosse feito homem. Então precisamos entender isso. O Senhor Jesus é o próprio Deus Criador de todas as coisas, que se rebaixou voluntariamente e por amor, se fez homem, abriu mão de toda a sua glória, de toda a prerrogativa divina, para ser um de nós. E qual que era a missão dele? A missão dele era ser o pão da vida, era nos alimentar, era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. A missão dele era resolver o problema que você e eu não tínhamos como resolver. Tomar sobre ele mesmo as maldições dos nossos pecados, que nos levariam ao banimento de Deus por toda a eternidade, e atribuir a nós a sua justiça, dando a nós o perdão de pecados, a salvação e a filiação de Deus. Agora, crendo em Jesus, nós recebemos uma vida que nós não tínhamos como ter antes, porque essa vida é dada pelo próprio Senhor Jesus, é a vida dele mesmo. Então nós somos justificados pela fé, perdoados, salvos. Isso é o que o Senhor Jesus veio fazer. A obra de Deus é essa.
A obra de Deus é pegar pecadores perdidos pela vida, pelo mundo, e transformar a vida dessas pessoas em filhos e filhas de Deus, que têm pleno acesso ao Pai, em suas orações, em sua busca e, por consequência, plena consolação, direção para os seus caminhos, porque você foi salvo. E Paulo vai explicar, o apóstolo Paulo, que essa obra de salvação não foi feita por você. Eu não fiz nada para ser salvo. Eu era um pecador perdido, que o texto faz, a Bíblia faz a descrição de que eu era morto. Mortos não agem, mortos não falam, mortos não clamam a Deus, mortos não têm acesso às coisas de Deus, porque é Deus que está dizendo, que da perspectiva dele, nós estávamos mortos, mortos nos nossos delitos e pecados. E mortos, mesmo mortos, não tendo condição nenhuma de buscar Deus, Deus nos amou e enviou Jesus para nos dar vida. E essa vida, essa salvação, é pela graça de Deus. É uma obra que depende totalmente do amor de Deus e da livre vontade dele de salvar as pessoas. E como é que isso acontece? Lembra que lá na passagem que a gente leu que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes? Ele falou, vocês estão me vendo, mas vocês não têm crido, vocês não entenderam o que eu vim fazer. Então ele explica, usando do exemplo do pão da vida. Ele é o verdadeiro pão que nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele é o verdadeiro alimento que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. O Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então o texto está explicando o seguinte: a obra de Deus que manifesta o verdadeiro amor de Deus, ela já foi realizada. Não é um milagre ou um acontecimento que possa acontecer na sua vida. Não é algo para o futuro. Não é algo nem para o agora. É uma obra que já foi realizada. A maior manifestação do poder de Deus e do amor de Deus, que poderia ser demonstrado por todos nós, é o fato do Senhor Jesus Cristo ter vivido entre nós e ter morrido na cruz no nosso lugar. É por isso que nós temos vida. Porque quando o Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, o apóstolo Paulo está ensinando que nós ressuscitamos com Ele. Nós recebemos a vida, a mesma vida, o mesmo poder que foi operado sobre Ele para levantar Ele da sepultura, é o mesmo poder que nos vivifica diante de Deus quando nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Quando você crê no Senhor Jesus, e esse ato de crer é um ato da graça de Deus, quando você crer, talvez você não tenha a dimensão disso, mas então a palavra de Deus vem nos esclarecer de novo, da perspectiva de Deus. Quando você crer, você recebeu a vida, você não está mais sozinho, você está destinado à glória de Deus. As necessidades que você sequer tinha conhecimento antes, que você realmente tinha necessidades, porque você estava perdido nos seus pecados, isso foi resolvido. Então a palavra de Deus, ela vem para dizer algo que Deus já fez e que deve ser apropriado por nós pela fé. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós já temos os benefícios da obra dele realizada na cruz e nós não temos como fazer nada a respeito disso. São virtudes atribuídas a nós simplesmente pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, porque alguém trabalhou pela nossa salvação. Alguém morreu por você. Alguém levou sobre si todo o peso que te separava de Deus. E esse alguém não foi você. Não foi a pessoa que orou por você. Não é a igreja, não foi o pastor. Não são as pessoas queridas do seu entorno. Quem fez isso foi o Senhor Jesus Cristo.
Então ele veio ao mundo para salvar pecadores, e quando ele salva pecadores, salvo está. Deus está trabalhando e a missão, o trabalho está realizado. O principal dos trabalhos de Deus ao longo do mundo já criado, já foi feito: mandar Jesus. E Jesus cumpriu o seu trabalho perfeitamente. Se ele cumpriu o seu trabalho perfeitamente, você que acredita em Jesus, você que tem procurado dedicar sua vida ao Senhor, você que deseja mesmo estar perante Deus através de Jesus, você já está no melhor lugar possível. Porque você está diante de Deus Todo-Poderoso. Você foi salvo. Os seus pecados foram perdoados. Suas orações alcançam a presença do Todo-Poderoso. Cada vez que você busca a Deus, Deus te ouve e te atende, da mesma maneira como Ele ouve as orações feitas pelo próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo orava, Deus se inclinava e ouvia dos céus. Porque você foi salvo e ora em nome de Jesus, Ele faz o mesmo com você. Porque para Deus agora você está vivo, é objeto do seu amor, da sua graça. A mão poderosa de Deus se estende por você, ampara você, te sustenta, te guia. Você não está mais perdido, você foi reconciliado com Deus por obra do Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo, então, é a coisa mais importante que a gente pode fazer nessa nossa vida. Mas a gente continua tendo lutas, continua tendo enfermidade, continua passando por provação, continua com medo, continua sentindo dores, e isso é assim mesmo. A Bíblia vem ensinar, a Bíblia não promete milagres nesse sentido. Deus é poderoso para fazer milagre, você tem acesso a Ele, você pode pedir, mas Deus é livre e é soberano para curar ou não. Uma coisa que Ele faz necessariamente é salvar. Porque muitas vezes as enfermidades e as lutas que a gente vai levando ao longo da vida, a Bíblia ensina sobre isso, a Bíblia inclusive nos exorta a ter alegria por passar por provações. Por quê? Não é porque a gente gosta de sofrer, mas é porque a gente sabe que uma mão poderosa está nos sustentando. A gente sabe que tem alguém que é todo-poderoso nos ouvindo. A gente sabe que quando a gente ora por alguém, Deus ouve. E Ele visita aquela pessoa por quem nós oramos. Agora, se Ele vai curar ou não, é poder dEle. Mas nós temos acesso ao Todo-Poderoso. Mas a maneira como a gente vive agora é uma maneira que inclui os sofrimentos comuns. Crente também sofre. Pessoas salvas, filhas de Deus, também têm enfermidades. Nós também morreremos. E muito provavelmente, para morrer, seja por idade, pode ser por uma enfermidade. Mas agora, de novo, a gente é levado a olhar para o que o texto disse. Qual é a verdadeira promessa que o Senhor fez a respeito da salvação? Você ressuscitará para viver com Deus por toda a eternidade. A salvação operada, já realizada por Deus, e que faz com que você seja beneficiado pelo seu amor, pelo seu poder, pela atenção de Deus, pela maneira como Deus ouve nossas orações e nos abençoa, não termina aí. Nós morreremos. Um dia eu vou morrer, a não ser que o Senhor Jesus Cristo volte. Mas lembra do texto. O Senhor morreu, Paulo morreu, mas ambos dedicaram suas vidas para uma verdade: nós ressuscitaremos. Existe uma promessa, e aqui não é uma coisa assim que não vai acontecer, que pode ser que aconteça. Deus firmou seu compromisso. A salvação implica as nossas vidas são destinadas para a glória de Deus e nós seremos participantes da glória do Senhor Jesus. E é esse mesmo corpo que será refeito, glorificado. Você que crê em Cristo tem uma esperança que os perdidos não têm. As pessoas perdidas, Deus olha para eles, eles estão mortos. E a sentença para eles é continuar banidos de Deus para sempre. E um dia eles ressuscitarão também para comparecer perante o juízo, para receber as penas, as condenações. Só que condenação existe para quem crê em Jesus? Nossa culpa foi paga por Ele na cruz. Nós que cremos em Jesus não seremos julgados.
nós fomos justificados pela fé. Minha história pode ser uma história de podridão. Nós temos nossas histórias maculadas pelo pecado. Creu em Jesus, Deus declara você justo, justificado, bendito, bem-aventurado. O seu destino agora é a glória, é viver eternamente na glória de Deus. Então, a Bíblia está repleta de ensinamentos sobre isso. Diante do que te espera, o que são as provações no tempo presente? Diante das glórias do porvir, numa eternidade de perfeita alegria, junto do Senhor Jesus Cristo e junto de todos os outros salvos, diante desses benefícios eternos, que comparação a gente pode fazer com as aflições da nossa vida? Isso tudo que a gente vive aqui é muito pequeno diante do que Deus nos deu em Jesus. Então, quando nossos olhos se voltam para o Senhor, e é isso que o Senhor Jesus Cristo diz que deve acontecer, quem vem a mim é ir a Cristo, é entender o que Ele fez, entender a obra dEle, então nossos olhos estarão na glória dEle, estarão no que nos espera, e isso nos dá força para viver o que temos que viver aqui. Sabendo do objetivo onde nós estamos chegando, a peregrinação passa a fazer sentido. Eu tenho força para caminhar, porque eu sei para onde eu estou indo, eu não estou mais perdido. Então guarda isso. A salvação do Senhor Jesus consiste em te dar vida. Essa vida consiste em você ter acesso a Deus. Deus ouve suas orações. Podem acontecer milagres, mas isso é coisa do poder dele. Eu não faço milagre. Nenhum líder religioso faz milagre. Nenhuma igreja tem poder sobre isso. Mas você tem livre acesso a Deus e pode ser que Deus, por sua livre vontade, soberana vontade, pode estender a sua mão para reverter a sua vida por inteiro. Mas pode ser que não. Só que o principal foi feito. Te deu vida. Você está destinado para a glória eterna. Você foi salvo. Teus pecados foram perdoados. Você foi refeito em Jesus. Você foi alimentado de um tipo de pão que o Senhor disse, nunca mais vai ter fome. Um tipo de água que o Senhor disse, nunca mais terá sede. Você não está mais à mercê do desespero. Você tem uma esperança real. Você recebeu um sentido de vida que te satisfez. E o nome desse sentido de vida é o próprio Senhor Jesus. Então a Bíblia exige algo de nós. Jesus não é nosso coleguinha. Ele não é uma opção dentre várias opções, mas um santo. Jesus deve ser o teu único Senhor, o teu Salvador. Sua vida deve ser devotada a Ele. Ele é teu Rei, Ele é o teu Senhor. Porque quem crê nele já foi salvo. Foi salvo quando? Na cruz. Para você ter vida, o próprio Deus se rebaixou às nossas misérias e tomou sobre si as maldições dos nossos pecados. Tudo o que seria e deveria ser o meu inferno foi depositado sobre o Senhor Jesus. As agonias que ele sofreu me livraram de sofrer essas agonias. Os tormentos que ele sofreu me livraram de ser atormentado pela justíssima ira de Deus. Então eu fui salvo. Crer no Senhor Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente se reúne num momento como esse, e o que a gente quer mesmo é algo mais pragmático. Não, eu quero ser curado. Eu quero que a minha dor cesse. Eu quero sair do hospital. Eu quero que a pessoa por quem eu tenho orado saia do hospital. É isso que eu quero. Mas o apóstolo Paulo, no texto que a gente leu também, ele fala, antes da salvação, antes de saber sobre o Senhor Jesus, nós éramos guiados pela nossa carne, por aquilo que eu achava que deveria ser prioridade. Eu era guiado pelas coisas do mundo. Antes eu era o escravo das circunstâncias. É as circunstâncias que definiam o que eu desejava e para onde eu deveria ir. O apóstolo Paulo deixa muito claro, isso acabou. Não são mais as circunstâncias. Você tem as circunstâncias da vida, passa pela enfermidade, pelas preocupações, isso é normal. Mas não é mais isso que te guia. Você foi salvo. Antes você estava banido de Deus. Quem creu em Jesus já tem acesso a coisas maravilhosas. Ao ser mais poderoso do universo.
que as pessoas comuns não tinham. Não é possível se não for através de Jesus. E agora, não sendo mais guiado pelas coisas dessa vida, você é guiado pelo Senhor, que morreu para as coisas dessa vida e ressuscitou para as coisas de uma vida que é no porvir, do reino de Deus, da glória de Deus. Esse é o seu destino. Você não é mais guiado pelas circunstâncias da vida. Quando você tiver uma situação difícil, uma enfermidade, luto, uma luta muito forte, atravessar pelo deserto, não é mais isso que vai prevalecer, não é mais por isso que você é guiado. São circunstâncias, uma trajetória, é um meio para chegar no seu destino. E o seu destino é a glória de Deus. Então, o que quer que você tenha que passar aqui, cirurgia, dor, está no hospital, todas as coisas cooperam juntamente, todas essas coisas estão na conta, tudo isso faz parte da providência do Deus que é soberano, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. Tudo o que nós, que já fomos salvos, enfrentamos, está dentro da providência de Deus. É como se Deus dissesse, calma, está tudo sob controle. Você que é salvo, calma, está tudo sob o controle do Senhor. Calma, está tudo sob o controle daquele que te salvou. Se você ama a Deus, se você tem crido em Cristo, apenas busque a Ele. Ore, e Deus vai mostrar maravilhas para você. Maravilhas a respeito dEle, porque está tudo sob controle. Tudo na conta. Está tudo dentro da previsão de Deus, da providência de Deus. Dói, e às vezes é para doer mesmo. O Senhor Jesus Cristo sentiu terríveis dores. E a Bíblia está cheia de exemplos nesse sentido. E sofrer por Cristo ou com Cristo, Tiago ensina, tenha por motivo a alegria passar por essas provações. Não é porque você tem prazer nas dores, mas é porque agora você sabe, está tudo sob controle. O Deus que te salvou é o Deus que te guia, é o Deus que te sustenta. É o Deus que te ampara, é o Deus que te conforta. O Deus que te salvou tem a sua vida nas mãos dele. Jesus disse isso. Nada, ninguém pode tirar das minhas mãos aqueles a quem o próprio Pai trouxe a mim. Saiba que se você está perante o Senhor Jesus, e não sou eu sou só alguém que está lendo o texto, se você está perante o Senhor Jesus, isso é um ato de Deus. É um ato de salvação do Deus Todo-Poderoso. E nada pode te tirar das mãos do Senhor. Nem a vida, nem a morte. Nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nem nada que seja alto demais ou profundo demais. Nem enfermidades, nem o ladrão, nem a violência, nem o governo. Nada pode te separar do amor do Senhor. Então está tudo na providência do Senhor. Descanse nele. E ore, busque a Ele, e Ele te ouvirá. Eu encerro aqui com uma oração.